mas quando você se encontra é como se tivéssemos falado na semana passada. Então acho que esse é o grande barato das coisas. Pessoal, legal. Estamos no evento de DevOps para falar de infraestrutura, né? Então vamos lá. Primeiramente, zero PPT, meu estilo de apresentação. A gente vive num mundo hoje extremamente dinâmico, nuvem, cloud, a informação muda a cada 5 minutos. Então a gente vai aprender a usar as documentações, usar o documento online, porque na semana que vem alguma coisa pode mudar. E quando a gente gera um documento estático, uma apresentação, alguma coisa, isso pode ficar extremamente desatualizado. Então, no meu estilo de apresentação, eu gosto muito do conceito de vamos usar tudo online. Então, meu PPT de apresentação, meu LinkedIn, meu nome é Wilton Borges, o pessoal me chama de herói. O fundo não tem nada a ver com apelido, né? Vem dos 4 primeiros de Hilton aí. Hoje eu trabalho já há 10 anos na Microsoft como Technical Specialist. Eu tenho aí, passando por vários cargos, vários times. A minha atual posição, ela está muito mais agora numa área de estratégia, de projetos, início de projetos. Gosto muito da área de infraestrutura, né? Então hoje eu sou um cara de Azure Core, mas eu trabalho muito também em áreas como identidade, que vai ser o nosso tópico de hoje, falando aí de Microsoft Entra, né? O antigo Azure AD. Gosto muito do mundo de Kubernetes. Recentemente terminei minha terceira certificação de CKS em Security de Kubernetes. Então passei pela experiência do CKA, do CKD e do CKS. Então, pô, vamos trocar ideia. Gosto de falar de Core, Network Advanced, de identidade. Para 2024, vou reativar o meu projeto do meu blog Cloud Talk, que são vídeos no YouTube. Então, pô, já tem bastante vídeo aqui que se você conectar, pô, eu quero ver mais sobre identidade, eu quero ver sobre protocolo ALF, várias coisas legais. Então, 2024 eu devo retomar esse meu pequeno projeto. E por que Microsoft entra Hybrid ID? Pessoal, no meu dia a dia, o que é a coisa mais comum que todo mundo sempre vai me perguntar? Como eu protejo acessos? Ah, eu uso Azure, eu uso AWS, eu uso Google, eu tenho meus repositórios, mas a gente saiu muito daquele conceito de castelo, ou seja, tudo que está dentro da empresa, dentro de um firewall, está seguro, tudo que não está dentro do firewall não está mais seguro. Então a gente simplesmente começa a ter coisas na nuvem. Como é que eu protejo? Como é que eu mantenho esses componentes seguros? E muitas vezes eu não tenho um especialista de segurança, eu não tenho um especialista de infraestrutura. Então a gente começa a entender assim, quais são as ferramentas que o ambiente vai prover para a gente para conseguir entregar esse nível de segurança. Então, entender, por exemplo, o conceito de Zero Trust, a gente vai ver que dos módulos de Zero Trust é justamente você proteger a identidade. A identidade se tornou um dos principais pilares de segurança. Então, identidade e dispositivo, porque hoje o diretor, a pessoa que está trabalhando, ele vai com um iPad, ele vai com um notebook, ele vai com um tablet, ou seja, a informação ela está circulando em diferentes lugares. Então a gente começa a entender, pô, o Hybrid Domain Join, ele vai me ajudar no modelo de Zero Trust, ele vai me ajudar no modelo, quando eu vou trabalhar aí com gerenciamento de dispositivo em modelo híbrido, né? Então, quem tem ali System Center Configuration Manager e pretende fazer integração com o Tune para fazer o co-management, o Hybrid Domain Join, ele vai fazer total sentido para isso. Então, vamos entender o que é o Hybrid Domain Join, como que eu configuro ele, o como que ele trabalha, o que ele vai trazer de benefícios para a gente, tá? Então, quando a gente fala muito do Zero Trust, o primeiro cara que vai trazer para a gente dentro do Azure AD é o conceito do Conditional Access. Então, eu vou chegar no Hybrid Domain Join, um dos principais motivos é esse cara aqui, é acesso condicional. E qual é a graça de trabalhar, por exemplo, num acesso condicional? Por exemplo, eu tenho 2 desktops e eu vi que tem alguém com a mão levantada, não sei se quer fazer alguma pergunta, mas coloca no chat se sim, a gente daqui a pouco vai abrir aí um momento para esse bate-papo. Eu tenho 2 máquinas que estão dentro do meu ambiente de AD tradicional, dentro do meu ambiente on-premise. Se eu pegar uma dessas máquinas e tentar aqui, por exemplo, vou acessar o meu portal do Azure, tá? Pode ser o do Office, nesse aqui do Office vai... Vamos pegar essa daqui, portal.azure.com. Portal.azure.com. Já acessou o do Office, vai acessar o do Azure aqui, e a da outra máquina ele vai me dizer, olha, não consigo fazer algumas coisas porque você não vai conseguir se logar. O que está acontecendo aqui?
A máquina da direita, ela não está dentro do modelo de hybrid. A máquina da esquerda, ela está dentro do hybrid. E aí, quando eu olho, né, a minha conditional access dentro do portal, o que que eu estou condicionando aqui dentro do meu setup, né? Eu fiz um setup bem específico para o meu usuário aqui, o Félix Feliz, essa política só vai aplicar para ele. Eu restringi quais são as aplicações. Então, aqui eu poderia, por exemplo, posso pegar meu portal da AWS, Google, Azure DevOps e torná-los integrados com o meu Azure AD. Aqui é muito interessante, eu tenho um único Identity Provider para controlar a identidade, para que eu não espalhe identidade em diferentes lugares. Então, ou seja, as aplicações que eu quero proteger, inclusive as aplicações que eu desenvolvo, eu posso desenvolver aplicações e colocá-las embaixo do Conditional Access. E o que que eu estou falando para o Grant? Ou seja, como que eu vou garantir o acesso desse usuário? Olha, eu vou requerer que ele esteja trabalhando em uma máquina com o Hybrid Domain Join. E aí o pessoal está perguntando, pô, licenciamento? Sim, para trabalhar com Conditional Access, a gente vai precisar minimamente do Entra ID P1. Então, o P1 já vai atender os requisitos de licenciamento com relação a poder usar a funcionalidade. Então, vejam que legal aqui que eu posso controlar o acesso às minhas aplicações com diferentes conceitos, como, por exemplo, ó, Strong Authentication. Isso aqui é bem legal. Eu trabalho muito com o protocolo FIDO2 chaves. Ó, eu tenho duas chaves FIDO2. Então, eu poderia falar, olha, você vai acessar um portal administrativo, simplesmente digitar um teu usuário e senha não é suficiente. Eu quero que você faça um acesso um pouco mais seguro. Então, eu posso condicionar o acesso àquela aplicação a um modelo mais seguro. Aqui, eu estou condicionando o dispositivo. Então, eu estou falando assim, cara, só dispositivos corporativos integrados com o Azure AD vão conseguir esse acesso. Então, vejam que dentro do modelo de Zero Trust, o uso do Conditional Access ele está cada vez mais no nosso dia a dia, ele me dá vários sabores de configuração. Então, entender o Microsoft Hybrid Domain Join, ele é papel vital para que a gente controle aqui dispositivo e identidade. Legal, pessoal. Então, esse é o motivador do porquê do Hybrid Domain Join. Bacana. Quando a gente vem aqui para a documentação, e aí eu vou. Só tem a barrinha, deixa eu ver se eu tiro a barra aqui de cima. Ela deve estar em tag, então vamos fazer assim. A gente falou que não tem PPT. Então, documentação, entro lá no Learning. O que é legal, né? Eu sempre falo muito assim, né? Azure.microsoft é meu amigo e nada me faltará. Por que isso é legal? Porque quando eu pego aqui em documentação, veja que eu consigo saber documentação de diversos produtos. Eu venho aqui em Azure, ele vai separar as tecnologias por grupos. Estamos falando de identidade, então identidade, Microsoft Entra ID. Aqui embaixo eu estou todo dividido por seções, ou seja, quais são as seções que eu quero desenvolver. Dentro da seção de acesso, de controle de acesso, eu tenho aqui, ó, identidade de dispositivo. Então, quando eu clico nesse item, ele vai abrir para mim tudo o que eu preciso saber sobre gestão de dispositivo. Então, essa é a nossa base, pessoal, da apresentação de hoje. A gente vai entender como o Microsoft Hybrid funciona, o que que eu preciso, o que que é um PRT, o que que é esse token. Então, bacana. É esse cara que vai guiar a nossa apresentação. Então, a primeira coisa aqui que é importante, existem três tipos de registro de dispositivo. Um dispositivo registrado, um Microsoft Entra Join e o Hybrid. O que que é o registrado? O registrado é aquele dispositivo que eu instalei o pacote Office, eu fiz a autenticação do pacote Office com a minha conta. Por exemplo, essa máquina que não está hybrid, mas eu tenho o pacote Office instalado aqui. Vamos abrir, por exemplo, o Word. No momento em que eu fizer esse sign-in, tá vendo? Eu já estou com o sign-in feito do usuário do Félix. O que que acontece quando eu faço esse sign-in no Office? Ele vai gerar para mim o, o device registrado. Então, esse device registrado é o fato de simplesmente eu ter logado em alguma aplicação. O Domain Join, o Azure Join, é uma máquina que ela está somente conectada no meu ambiente do Azure AD. Então, por exemplo, eu tenho um desktop aqui, que se eu olhar
ele dentro da configuração de domínio, essa máquina não está vinculada a nenhum domínio. Ela vai estar dentro de um workgroup. Estou com usuário não administrativo, mas essa máquina aqui, ela está simplesmente num workgroup, ela não está membro do domínio. Mas quando eu faço o logon com uma conta do meu Azure AD, eu consigo fazer essa máquina ser uma máquina Azure AD Join, ou seja, ela não pertence ao meu Active Directory local, mas ela está membro do domínio do meu AD na nuvem, né? Então, o que é legal aqui, né? Pô, mas e aí, se eu tenho o meu AD o meu AD on-prem, se eu consigo acessar recurso, por exemplo, a minha máquina de trabalho, ela trabalha nesse modelo, e sim, eu posso pegar o meu domínio, que está lá meu domain controller, e eu consigo acessar recursos, ó, mesmo a máquina sendo, por exemplo, não sendo membro do domínio. Eu estou logado com o usuário que é o admin cloud, que ele está lá dentro da minha lista de usuários. Então, eu tenho o admin cloud, ele vem de um domínio que eu tenho aqui, e essa máquina é só uma máquina de domain join. E a grande graça da brincadeira, que são as máquinas que estão em hybrid. Então, o que é o hybrid? Essa máquina ela está ao mesmo tempo join no meu AD on-premise e também no Azure AD. Então, essa é a nossa primeira mensagem. E o que isso aqui consegue fazer de interessante, né? Por que eu busco esses registros? A grande brincadeira chama Primary Refresh Token. Esse é o cara que a gente busca para ter uma experiência de single sign-on. Quando a gente fala de um Primary Refresh Token, ele, diferente de um token JWT, que a gente consegue fazer o decode dele, ele é muito semelhante com um Refresh Token. Ele é um token opaco, ou seja, ele não vai estar numa forma que eu consiga ler, mas ele vai trazer para mim essa experiência de single sign-on e ele vai trazer dados do dispositivo. Então, quando a gente lembra lá, né, pô, no meu Active Directory on-premises, quando a gente falava de TGT e TGS, que eram os tokens com domain controller, então eu logava na máquina, eu pegava um TGT. Para quê? Aquele TGT me permitia, quando eu pedia acesso a um file server, um banco de dados, eu trocava por um TGS, que era um token de serviço. Quando a gente fala de protocolo AUF, é muito interessante isso, porque quando eu acesso um determinado portal, eu começo o meu processo de pedidos de token, onde eu faço autenticação e autorização. Com o PRT local, o que eu estou ganhando? Eu estou ganhando já um token semelhante ao TGS. Já de fazer login na máquina, eu já estou autenticado no Azure AD. Eu já vou estar autenticado no meu domain controller. Então, quando eu começo a acessar recursos na nuvem, eu não preciso pedir credenciais, eu não preciso digitar usuário e senha. Então, o PRT, ele vai ser muito interessante para isso. O PRT, ele existe nos três modelos, tá? Então, por exemplo, ele vai explicar que eu posso ter o PRT numa máquina só Azure AD Join, numa máquina híbrida e numa máquina registrada, só que os escopos e uso desses componentes vão ser limitados. Então, apesar de eu ter o PRT nos três modelos, cada informação de PRT ela vai tá diferente, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a máquina que já está registrada. Existe um comando, né, que é o dsreg cmd/status, que eu posso olhar o status de registro da máquina. Então, por exemplo, essa máquina aqui, ela está registrada no Azure AD, ela está registrada no meu domínio, eu tenho informações do dispositivo, ou seja, o certificado, e isso aqui a gente vai ver durante o setup do Hybrid. A máquina ela usa um certificado para poder fazer a autenticação. Então é legal que a gente vai ver que durante o ciclo de setup eu preciso replicar a conta do objeto do computador da máquina para poder gerar, quando gera o certificado, para que esse objeto exista lá no Azure AD. Então, da mesma forma que a gente adiciona a máquina no domínio, ele gera um objeto computador, eu preciso gerar esse objeto computador lá no Azure AD. É ele que é responsável para a máquina poder fazer o hybrid, e esse certificado é o responsável pelo processo de autenticação.
E aqui eu tenho os detalhes de qual é o tenant do Azure AD que essa máquina tem que responder, qual que é o estado do usuário. Por exemplo, se eu fiz uso do Hello for Business, nesse caso aqui não, então eu não tenho. O Hello for Business é legal porque ele já faz uma parte de multifactor authentication já durante o login da máquina. E aqui, por exemplo, o estado do meu PRT. Eu tenho um Primary Refresh Token, olha a validade dele aqui, padrão são 14 dias. Então, com esse PRT, que ele vai sendo renovado a cada 4 horas, ou quando eu faço login na máquina, ou quando eu destravo, ele vai fazendo refreshes desse token. Então, ou seja, eu tenho um estado de acesso na máquina. Na outra máquina que só está registrada, eu também tenho um refresh token, mas veja que a diferença, ó, ele é considerado o que a gente chama de Workplace Join Device. Então, ou seja, eu não tenho, por exemplo, o Single Sign-On States do PRT, essa máquina não é membro do meu Azure AD, apesar de ser membro aqui, ó, do meu AD local. Vejam que o output dela é diferente. Então, ela é considerada o que a gente chama de Workplace Join. Bacana, pessoal. Então, isso aqui é para a gente entender o que, que é o hybrid. O hybrid é uma forma de ter a máquina membro dos dois Identity Provider, do meu AD On-Premise e do Microsoft Entra, né, o antigo Azure AD. Eu estou buscando aqui o uso do Primary Refresh Token do PRT, que é um token que vai trazer experiência de single sign-on e já é um token que eu já vou adquirir durante o login na máquina, ou seja, eu não vou esperar fazer o acesso a uma aplicação ou algum portal para pedir um token de autenticação, eu já faço isso durante o login. E vamos ver um pouco agora de como a gente planeja esse setup. Ah, e uma coisa bem legal. Aqui na documentação eu tenho os flows de registro. O que que é legal desses flows? A gente vai percorrer agora o do hybrid, que é esse flow aqui, ó. O que que eu estou fazendo em cada um desses passos? Por que que isso aqui é extremamente importante conhecer? No momento que eu estou fazendo algum troubleshoot, eu preciso entender o porquê que um determinado registro não está funcionando. O entendimento desse fluxo me ajuda a entender o que está acontecendo, tá? Então, conhecer esses fluxos e esses passos ajuda no momento de troubleshooting, tá? Então, isso aqui é bem legal. Agora vamos lá, como é que a gente começa a planejar e aonde eu percebo que existem muitas dúvidas, né? Então eu venho aqui, ó, saio da parte de conceitos, venho para o How to, dentro do Microsoft entra planejamento, bacana. Pessoal, por que que eu conheço coisa pra caramba? Eu brinco assim, né? Qual que é a diferença do administrador para o usuário? É que a gente lê a documentação. Então, muitas vezes a gente esquece de olhar para a lista de requisito e essa lista ela tem muitos detalhes, muitos pontos que, se às vezes um detalhe escapa, a gente não consegue resolver. Então, o que que eu tenho de pré-requisito, né? Para poder ter o hybrid domain join, eu preciso pensar aqui. Sistemas operacionais. O Windows 11 e o Windows 10, 2016 para frente. Tem suporte para os anteriores? O Windows 7, o Windows 8? Sim, tem. A gente chama de back-level compatibility. Mas como já são sistemas que estão saindo de suporte, vamos concentrar em o Windows 10 e o Windows 11 aqui. Uh, Ronelilson, eu só não entendi a sua dúvida. Ambas as contas são de origem do mesmo AD Tenant ou uma conta com permissão de acesso? Rony, boa. Cara, só detalhe um pouco mais sua dúvida, porque se a gente está falando de contas, se eu entendi, sim, essa conta de computador dessa máquina ela vai existir nos dois, tanto no meu AD On-Premise quanto no Tenant do Azure AD. São dois objetos distintos, porque são dois serviços de diretórios distintos, mas sim, a gente vai ver que essa máquina ela vai gerar uma conta nos dois lados aqui. Mas qualquer coisa, se eu não respondi, me avisa, porque no Azure. Cara, tenta explicar, ou depois a gente abre um mic ou vê alguma forma, porque não sei, não entendi muito a pergunta, mas elabora ela que a gente responde. É, bacana. Então, primeira coisa que é importante a gente olhar. Dispositivos suportados. Então, preciso ter o Windows 10, o Windows 11 e posso fazer isso com o servidor. Recentemente, a gente fez um trabalho com Citrix e AVD, né, Virtual Desktop, onde eu fazia controle condicional de acesso de usuários em servidores com sistema operacional. Então, com servidores, né? Então, pô, bacana que funciona
com esses caras também. O que mais que eu preciso me preocupar aqui? Outra coisa que é importante. O Azure AD, ele tem dois modos de você trabalhar. O modo que a gente chama de modo gerenciado e o modo federado. No gerenciado, eu estou usando dois modelos de sync de password, que é o password hash sync, que eu levo a senha do meu AD local para a nuvem, ou no pass-through, que eu faço a nuvem buscar a autenticação do meu domain controller. Se eu não uso o modo gerenciado, quer dizer que eu estou no modo federado, que a gente já nem recomenda mais. Ou seja, eu vou ter um ADFS, eu vou ter alguma solução de federação fazendo essa integração de autenticação com o meu ambiente on-premise. Então, é muito importante você entender qual é o modelo que você utiliza. E hoje, basicamente, 90% dos clientes eles estão em modo gerenciado, ou seja, eles não têm um ADFS, ou um ping, ou um Okta, alguma coisa fazendo integração com o Azure AD. Então, quando eu uso esse modelo de autenticação, o que é importante eu lembrar? Não só dos modos de autenticação, mas eu preciso ligar esse cara aqui, ó, o Seamless Single Sign-On, que é um setup à parte. O Seamless, quando eu não tenho o PRT, ele é a forma de trazer experiência de Single Sign-On. Então é extremamente importante quando a gente usa o modo Managed para ligar o Hybrid, que o modo do Seamless esteja ligado. Então aqui eu tenho a documentação de como eu ligo esse cara. Então isso aqui normalmente é um ponto de falha, tá? Porque o pessoal começa a trabalhar com Hybrid e não funciona, porque muitas vezes ele não tem o Seamless ligado. E como é que eu posso ver isso? Por exemplo, eu posso pegar aqui o meu portal. Vamos autenticar aqui. Logo aqui no começo do overview, eu vou ter a parte de Entra Connect. Aqui eu tenho o Connect Sync e esse carinha aqui precisa estar ligado. Então, veja, eu não estou federado, então eu já sei que se o fato do meu federado estar em disable, quer dizer que eu estou no modo de gerenciado. Eu estou usando o Seamless, que é requisito para o Hybrid. Então, isso aqui é extremamente importante para a gente. E na documentação, eu não estou passando por todos os tópicos, só para a gente não. O tempo nosso é limitado. Mas o que é importante? ah, eu quero pegar a parte de URLs. E o cenário federado. Tem a questão de UPL, mas isso aqui faz parte do login dos usuários. E vamos aqui na parte do configure. Isso aqui, pessoal. Esse é o segundo ponto no configure que dá bastante problema. Existem algumas URLs que precisam ser alcançadas para poder autenticar no modelo do hybrid. Quando a gente está dentro da empresa, os domain controllers estão dentro da mesma rede. Quando a gente está falando do Azure AD, ele é um serviço de software as a service, ou seja, eu dependo de acesso à internet para poder bater nesses endpoints. E o que é muito comum nas empresas? Eu tenho um proxy e esse proxy é configurado no perfil do usuário. Bom, mas a gente está falando que a máquina se autentica, quem está fazendo acesso a esses links? É o usuário ou é a máquina? Aqui bate sempre uma dúvida e sempre muita discussão com times de segurança. Quem está fazendo acesso de internet para esses endpoints não é o usuário, é a máquina com a conta de computador da máquina. Então é extremamente importante que a solução de saída para a internet permita que o computador acesse. Se ele tiver que ser autenticado, ele tem que autenticar com a conta de computador. Então, por exemplo, eu tenho um proxy que eu configuro no browser, vai funcionar? A resposta é não. Eu preciso, por exemplo, se eu for entregar para sistema operacional via proxy, eu preciso usar o protocolo WPAD, ou eu vou configurar, por exemplo, um HTTP proxy no NetSH da máquina,
ou eu vou usar um proxy transparente. Normalmente o firewall da rede ele vai fazer o papel de proxy transparente, aonde eu habilito essas máquinas, tá? Então, ou seja, primeiro ponto que pega bastante, né? Modo management. Eu preciso do seamless single sign-on para poder autenticar. E o segundo ponto que pega bastante na implementação do hybrid. As URLs de acesso à internet precisam ser acessíveis pelo computador. Imagina assim, não tem nenhum usuário logado no computador. O computador sozinho tem que ser capaz de conseguir navegar na internet. E isso aqui, o artigo, ele vai falar isso aqui, ó. O dispositivo que vai acessar os recursos usa a conta system para fazer os acessos. Então, ou seja, se eu faço configuração de proxy no perfil do usuário, não é suficiente, tá? Bacana, pessoal. Então, ele vai falar para a gente. Outra coisa que ele vai colocar aqui como pré-requisito, tá? O Microsoft Entra Connect. Existem duas formas de eu replicar o usuário para o meu Azure AD. Eu posso usar o Cloud Sync, que é uma ferramenta mais leve, mais simples de fazer a replicação desses usuários, ou usar o Azure AD Connect. Para o modelo do Hybrid, eu preciso do AD Connect, porque ele é o único dos dois que replica a conta de computador. Então, lembra, eu preciso replicar a conta de computador para poder ter o modelo do hybrid funcionando. Preciso de credenciais, ó, outra coisa importante, Global Admin, que é a role lá no Azure AD. Esse cara aqui, ele é questionável. Por quê? Vai depender do meu modelo de configuração. Mas assim, alguém com a permissão de Enterprise Administrator vai ter que executar um passo, tá? Porque eu posso fazer esse passo direto no wizard do Azure AD Connect, ou eu posso fazer ele de forma manual. Então, bacana. Quando eu começo o meu setup, então vamos pegar aqui a máquina. Então, eu tenho aqui o meu domain controller. O que é extremamente importante, tá? Eu tenho a conta de computador do desktop 2, que a gente vai usar ela para converter ela para hybrid. Ela está aqui fora por um motivo, a gente vai entender já o porquê. Eu vou abrir o meu wizard do Azure AD Connect. O setup já está feito, tá? A gente vai passar por alguns pontos aqui simplesmente para olhar. De todas as atividades que eu posso executar aqui, tá? Eu venho aqui, ó, configure device options. Dou um next. Aí ele fala, pô, bacana, o que é o hybrid domain join? É uma explicação. Eu dou um next. Vou me autenticar com a conta, que aqui é a conta global admin lá no meu tenant do Azure AD. Sempre ter o MFA é extremamente importante por questão de segurança, pessoal. E ele não mandou um request. Beleza. Aí eu vou perguntar, o que você quer fazer para dispositivo? Eu vou nessa opção aqui, ó, configure Hybrid Azure AD Join. Eu vou fazer isso para dispositivo 10 ou posterior. E aqui ele vai perguntar para mim, como que você quer fazer a configuração do SCP, ou Service Connection Point? É aqui que começa a brincadeira do Hybrid. O Windows 10 e o Windows 11, por padrão, ele já está preparado para começar a fazer a busca pelo ponto de conexão com o Azure AD. E como é que ele acha esse ponto de conexão? É através desse Service Connection Point. Por exemplo, nesse ambiente, eu não uso o SCP. A gente vai ver que existem outras duas formas de você alimentar a máquina com isso. Então, o que é o SCP no final do dia? Por exemplo, isso aqui é um domain controller que está usando o SCP.
Lá na porção de configuração do meu domínio local, ele vai gerar para mim em services uma entrada de device registration, e existem vários serviços que fazem device registration, então é importante que eu tenha esse ID 62AF, que representa o Azure AD, e dentro desse objeto eu vou ter... cadê os services? Peraí. Device registration... Keywords, tá aqui. Aqui eu tenho tanto o ID do meu tenant quanto o nome do meu tenant do Azure AD. Então, é esse endereçamento que vai dizer para a máquina, olha, o tenant de Azure AD que você vai se autenticar é esse aqui. É através desse Service Connection Point. Só que, por exemplo, se eu faço isso no meu AD como um objeto do domínio, o que vai acontecer? Todas as máquinas vão usar o SCP. Existe uma forma de eu controlar isso? Por exemplo, essa parte aqui ó, do Target Microsoft Entra ID. Pô, eu quero fazer um teste, eu quero só para algumas máquinas, ou eu quero fazer isso para um departamento e não quero fazer por outro. Eu posso controlar como as máquinas vão descobrir? A resposta é sim. Eu posso limpar o SCP se eu criei, eu deleto esse objeto, e eu posso seguir por dois modelos. Ou eu informo direto no registro da máquina a informação do SCP, ou eu faço uma GPO fazendo isso. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu não uso o SCP. Eu tenho lá na minha lista de GPOs, vamos lá, para o Policy Management. Eu tenho aqui, ó, Hybrid Domain Join, onde eu estou passando as chaves de registro, tanto o Tenant ID quanto... Opa, quanto a de nome. Então, eu passo a chave do registro. Então, são essas três formas que eu tenho para a máquina buscar o registro dela, tá? Então, eu uso o SCP, que fica global para todo mundo, ou eu uso o registro, ou eu faço uma GPO informando a chave de registro. Então, se a gente perceber essa máquina 5 aqui, ó, ela está até com um erro para a gente aqui, ó. Ela entrou no modo de workplace, só que para o registro do hybrid, o que aconteceu com ela aqui, ó? Fase de erro, discovery. Por quê? Ela não está achando a referência do SCP. Essa informação não existe no domínio. E é claro, porque como eu deixei ela fora da GPO, ela não está recebendo essa informação. Então vamos movê-la. Vamos imaginar que eu fiz o wizard, passei tudo bonitinho lá por ele. Na verdade, se eu nem quiser usar o wizard, né, que eu estou fazendo na mão mesmo, então vamos só mover a máquina para onde ela vai pegar a GPO. Eu já deixei um terminal de um usuário administrativo que a gente vai precisar dele aqui. Vamos dar um gp update /force para ele poder pegar a GPO e descobrir o ponto de conexão. Para conta de computador bacana, ela pegou a informação do hybrid. Então, agora, se eu rodar o comando do join, isso aqui é bem legal, esse comando, dsregcmd/join, eu vou forçar ela a entrar. Caiu a tela, pessoal? Só me avisem que o Amâncio comentou, me avisem se aconteceu alguma coisa com o share. Ah, boa, tá funcionando. Então vamos ver o que aconteceu com o registro aqui, ó. Então ele vai ter que ter saído da fase de discover. Olha que legal. Ele está com uma outra mensagem, ó. O dispositivo, o objeto não encontrado. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei que a máquina precisa ser replicada para o Azure AD? Se a gente olha lá no portal para a parte de dispositivos, device, aqui. Todos os dispositivos. Aquela máquina é a Desktop 2. Ela está aqui, mas ela está aqui como um modo registrado. O que isso quer dizer? A máquina se comunicou direto com o Azure AD. Ela não veio via replicação.
E principalmente quando eu olho lá dentro do meu Active Directory, o AD Connect lá de Sync, por exemplo, eu vou lá no metaverso, eu quero ver tudo que está dentro do metaverso, tá vendo? Ó, eu não tenho a máquina 2, ela não está no meu ambiente de replicação. Então vamos colocar essa máquina para replicar. Start traço AD sync. Uma coisa importante que a gente vai perceber também, a gente falou do certificado, né? Vamos ver aqui, ó, máquina 2, atributos. Isso aqui é um outro ponto, tá vendo? Ó, eu tenho um atributo chamado User Certificate. Lembra que eu falei que para a máquina poder se autenticar no Azure AD, ela vai usar um certificado? Quando ela acha o connection point e ela começa o processo de registro, ela injeta na conta de computador dela esse certificado, que é um certificado para ela usar para autenticação. Isso aqui, quando eu tenho TPM na máquina, que é aquele chip de proteção, ele vai esconder esse certificado dentro do TPM, então são modos de segurança para proteger. Por isso que eu preciso que essa máquina seja replicada para o Azure AD, porque ele só vai conseguir usar o certificado e o Azure AD autenticar a partir do momento que essa conta existir lá do outro lado. Então, o que às vezes pode acontecer, tá? Eu tenho a máquina replicada, então vamos ver, ó, a máquina 2 já apareceu aqui para mim. Quando eu venho aqui nos connections, é importante que eu veja ela conectada dos dois lados. Ó. Então, dentro do meu Azure AD Connect, eu vejo o objeto que veio do Azure AD, desculpa, do meu AD local, e eu já vejo que ele foi replicado como um objeto lá no, no Azure AD. Então, o que é um ponto de troubleshoot? Eu posso até, às vezes, colocar uma conta de computador para replicar, mas se ela, por exemplo, não gerar aquele user certificate, tiver com falha, eu vou perceber que eu só tenho a conexão com o meu AD local, né? Ou seja, o objeto representando no meu AD local, mas eu não vou ver esse cara aqui. Esse cara vai falhar. Então, isso aqui é uma outra forma de fazer troubleshoot. Pô, por que a máquina não está replicando, né? Você coloca ela no ciclo de replicação, você olha o status da máquina, ele vai estar dizendo, olha, o dispositivo não foi encontrado. Então, às vezes, não adianta só olhar a máquina na replicação. Precisa ver se ela subiu. Por quê? A regra que sobe ela para o Azure AD, ele valida se o atributo do certificado está lá. Então, isso aqui é um ponto de troubleshooting muito interessante. Aqui, ó, já subiu tudo bonitinho. Será que agora a máquina entra no Hybrid Join? Vamos pegar o prompt que está com o administrativo. Vamos fazer o join de novo. Boa. Ó, ele já subiu o Azure AD, subiu o domínio, já tem o status do dispositivo, tem as informações do tenant, e aqui, ó, vai acontecer um processo, porque como essa máquina estava como registrada, no meu próximo login, isso antigamente ele não fazia isso automático. Das versões mais novas, eu não lembro agora de qual update do Windows 10, mas já tem um ano e meio, ele vai converter essa máquina de registrada para Hybrid Join. Então, isso ele vai acontecer. Tá vendo? Ó, já até subiu aqui, ó. Eu tenho o Desktop 2 como Hybrid, e depois ele vai matar essas máquinas aqui, ou eu mesmo posso vir aqui e deletar elas do registrado, mas ó, já subiu com sucesso a máquina 1, a que já estava, e a máquina 2 no modelo do Hybrid. Então eu já consigo, por exemplo, vamos forçar um logoff desse usuário e vamos logar de novo. Então, agora, o acesso ao portal do Azure, que eu não consegui através daquela máquina, eu tenho que conseguir, porque eu vou satisfazer o hybrid join dela ali, tá? Aqui no meu ambiente eu não tenho proxy, não tenho firewall, por isso que o negócio vai bonito, tá? Normalmente, no corporativo, onde que o bicho pega? Normalmente firewall, pessoal, é onde a galera não libera o URL. Existem comandos lá na documentação que eu acho bem legal, que ele fala do teste. Então, quando a gente fala aqui do configure
Test Device Registration Connectivity. Ele tem um PowerShell que você pode baixar, que ele testa todas as chamadas para esses endpoints. Então, pô, eu quero saber se eu estou tendo problema para fazer algum acesso. Vou pegar esse cara lá, ele sobe um... Eu baixei ele aqui, daqui a pouco eu subo ele lá na máquina e a gente até roda. Mas é legal, pô, eu quero testar se eu conseguindo ter acesso, ó, uma ferramentazinha para fazer esse teste. Por isso que eu falo muito, pessoal, a documentação, se eu pegar ela e passar todo o passo a passo bonitinho, não tem erro, tá? É muito. Se tem uma das coisas que eu gosto muito da Microsoft, é documentação. Elas são sempre muito detalhadas. Tem essa questão, pô, eu tenho conceito, eu tenho how-to, eu tenho quick start em algumas tecnologias de, pô, como é que você coloca para rodar um exemplo? Então é muito legal esse modelo de documentação, tá? É, loguei na máquina 5, eu não fiz MFA, ele tá pedindo para toda hora eu fazer o raio do MFA. Então, vamos ver aqui, ds cmd ban status. Ó, bacana, subiu o PRT, status do dispositivo, tá tudo bonitinho, ó. Ele já não traz nem mais aquela informação do workplace. Então, bacana, vamos testar agora, né? Pô, será que dessa máquina agora eu consigo acessar o meu portal do Azure para poder fazer o provisionamento? E agora eu estou dentro de uma máquina corporativa, acesso seguro. Vou fazer os switches de perfil. Nem pediu meu usuário e senha, ou seja, experiência de single sign-on. E eu estou lá, autenticado no portal. Não tem nenhuma subscription para poder provisionar nada, mas a partir de agora eu só trabalho no meu ambiente corporativo para desenvolver as minhas aplicações, fazer os meus provisionamentos, se eu tiver a partir de uma máquina corporativa. Então, se eu tentar pegar esse usuário, vamos pegar aqui da minha própria máquina, portal.azure, felix.heroicloud.com.br, uma senha super secreta. Ah lá. Ele vai ficar pedindo para eu fazer o switch, para eu estar autenticado com o usuário, porque como eu tenho uma conditional access bloqueando a experiência do usuário, eu não vou conseguir fazer acesso a nenhum recurso corporativo se eu não estiver dentro de uma máquina corporativa. Bacana, pessoal. Então isso aqui é uma dica bem legal, né, de como usar o Hybrid Domain Join. Requisitos, né? Então, vou ter o PRT é para trazer experiência de single sign-on, ele é um token na máquina, semelhante ao mostrar a AC. O que é o AC, Fernando? Só para pegar, porque o acrônomo não me veio nada na cabeça. O PRT é um token opaco que vai me trazer experiência de single sign-on. Mostrar conditional access, claro. Pô, vamos lá. Conditional access, ela está bem simples. Protection, Conditional Access. No caso aqui eu tenho duas, tá? Eu fiz uma bem genericona para apresentação de hoje, bloqueando tudo do Félix Feliz, para poder pegar lá, por exemplo, o usuário. Félix Feliz fechando só para ele o acesso a todas as aplicações. E aí, como é que ele vai poder acessar todas as aplicações? Ele precisa garantir o requisito de estar em uma máquina com hybrid. A outra de baixo é semelhante a essa, mas eu estava pegando só o portal do Office 365. Que aí eu posso fazer específico por aplicação, tá? Então, aqui no caso, o meu target de aplicação foi uma aplicação, foi só o Office 365. Então, aqui foi mais uma customização, tá? Legal. Requisitos, pessoal, acho que uma das coisas que são muito importantes, né? Ambiente gerenciado, managed,
Eu tenho que lembrar que eu tenho que ligar o Seamless Authentication. Acesso de internet, esse é o ponto que pega bastante. As máquinas precisam acessar os endpoints, então eu preciso garantir que pelo proxy firewall as máquinas consigam sair para a internet sem usar sem usar a conta do usuário. E principalmente, né, lembrar, né, do ciclo de replicação da conta de computador. Eu preciso ter o SCP, então eu preciso entregar o SCP no domínio ou colocar ele via registro ou na máquina via GPO. Eu vou achar o SCP, vou gerar o certificado que é usado para autenticação e com base nesse certificado a conta replica e eu consigo integrar a máquina dentro do ambiente. Então, pessoal, isso é uma estratégia para Zero Trust. Eu gerencio o dispositivo, eu gerencio a identidade, e aí eu posso vincular essa minha conditional access para proteger portal de cloud provider, aplicação que eu estou desenvolvendo e trazer segurança para o meu ambiente corporativo. E é isso aí, pessoal. Esse é o nosso bate-papo um pouco aí de infra, segurança e identidade, para ajudar vocês aí a trazer um pouco mais de segurança para o ambiente e acesso de vocês. Daniel, com vocês, para a gente fazer aí o Kahoot. Vamos ver se o pessoal pegou aí legal a apresentação. Muito bom. Heroilton, você sabe desde quando que a Microsoft ela disponibilizou o Azure AD remoto, que é o Entra ID, né? Você já tem ideia Cara, de... desde 2015 ou até antes, quando eu comecei a mexer com a versão antiga do Azure, que era o ASM, a gente já tinha o Azure AD, porque ele já vinha, ele era utilizado muito com 365, então, pô, já tem bastante tempo que esse menino tá aí, viu? Legal. Eu, por um acaso, descobri ele quando eu, há muitos anos atrás, loguei com uma conta corporativa no meu desktop e aí eu percebi algumas coisas diferentes, né? Eu não estava acostumado com isso, né? Porque fazia muitos anos naquela época ali que eu não usava o Active Directory e aí eu percebi, falei, caramba, como é que meu device foi parar ali no portal da Azure, né? Aí eu fui investigar, fui atrás e tudo mais. Eu não sei se há uns anos atrás tinha esse nome Entra ID. Não era esse nome. Não, É, era Azure AD. O Entra ID mudou, acho que tem uns 6 meses que foi feito o rebrand da marca. legal. E eu achei sensacional isso, porque, é, pô, isso resolve muitas coisas relacionadas à infraestrutura. Pô, vou ter É, que subir uma VPN site to site, o usuário tem que estar numa VPN para conseguir acessar o Active Directory, né? Então você tinha N camadas de coisas para serem configuradas e feitas, né? Roteamento de um lado para o outro, né? Um monte de coisa para isso funcionar bem, né? E dessa forma a infraestrutura fica segura, os devices ficam em compliance com as configurações necessárias, né? E facilita a vida do sysadmin, né? sem precisar tanta complexidade do modelo Castelo que a gente usava antigamente, né? Tudo tinha que estar dentro da empresa, atrás de firewall, distribuir VPN para todo mundo. Você torna a vida de infra e do desenvolvedor mais simples, sem precisar trazer complexidade e manter segurança. Acho que esse é o principal ponto. Exatamente. Muito, muito legal, muito legal. Uma funcionalidade aí fantástica. Herói, enquanto você gentilmente responde para a gente duas perguntas que estão aqui no Q&A, né? Tem duas Opa! perguntas aqui, né? Tem duas perguntas no Q&A. Legal. Quem tiver mais perguntas, deixa para o herói aqui no Q&A, porque essas perguntas ele pode responder durante o Kahoot ou até depois que finalizar o Kahoot. Se tiver perguntas lá direcionadas para ele, ele pode responder também. Vai ficar mais fácil para ele achar e não precisar caçar no chat. Beleza? Muito bom. Não, boa. Das licenças a gente já falou, licença minimamente P1 para ter aí a questão do conditional access. E experiência do Seamless Single Sign-On para Mac e Linux. Não, essas coisas dentro do mundo o Windows eles estão bem integrados. Com o Mac e com o Linux, principalmente como ele não tem integração com o AD,
a gente não consegue ter muito desses componentes, tá? Vamos pro Kahoot, pessoal. As perguntas estão fáceis, hein? Eu facilitei para vocês, hein? Pegou leve, Depois eu vou então. respondendo aqui. Peguei leve, não, foi fácil. Legal. Então, o Kahoot está na tela. O PIN é 107 20 67. Deixa eu copiar aqui. 107 20 67. Deixa eu colar no chat aqui para vocês. Enquanto vocês entram. Cadê o chat? E, Herói, você que pega informação aí da fonte, qual que é o roadmap desse produto aí da Microsoft para os próximos anos? Tem ideia? Cara, tem bastante coisa nova. Recentemente a gente trouxe uma ferramenta da CloudKnox chamada Permission Management. Qual que é a maior dificuldade que a gente tem hoje? Se você perguntar assim, pô, eu tenho lá Azure, AWS, Google, aonde o usuário tem permissão, qual é o nível de permissão que ele tem nesses providers? E desse nível, qual que efetivamente ele usa? Essa é a maior dificuldade que a gente tem hoje. E a gente trouxe uma ferramenta que ela monta um dashboard, que ela fala para mim, olha, o usuário Heroilton, ele tem acesso nesses lugares, ele tem administrador, mas efetivamente ele não usa administrador, ele só usa leitura. Então eu posso gerar uma role customizada e entregar para ele só leitura. Então, assim, tem saído muita novidade. Depois eu vou jogar aqui no chat, a gente acabou de ter o Ignite. E o Ignite, ele solta um Book of News. É muito legal, porque assim, o que saiu de novidade de uma forma resumida? O Book of News traz bastante coisa ali. Então a gente sempre está incorporando, né, identidade, a parte de controle de segurança, acesso dentro do Azure AD, tá? Então cada vez mais a gente vai tendo funcionalidades. Mas eu diria assim, pô, vale bastante a pena dar uma olhada no Permission Management, porque ele é uma das dores mais frequentes que o cliente tem, de como eu consigo ter um controle, uma visão da onde as minhas permissões estão aplicadas. Show de bola. Muito bom. É isso aí, galera. Já deu tempo, né, da galera entrar no Kahoot. Temos aí 100 pessoas no Kahoot, 97. Bora lá no Kahoot. Os três finalistas do Kahoot vão ganhar prêmios dos nossos patrocinadores. Porém, todos os participantes têm uma pontuação no Kahoot. E essa pontuação ela é somada ao longo dos anos, ou melhor, deste ano. Então, ela é somada ao longo dos meses. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar todo o pessoal que participou desde o início do ano, desde a primeira edição deste ano, de janeiro, e a gente vai somar todos esses pontos. E em janeiro de 2024, tá pertinho, tá logo aí, né? Menos de 32 dias, 31 dias, janeiro de 2024, a gente vai premiar os top 5 do ano. É isso aí. A gente vai somar todos os pontos e vamos premiar os top 5 do ano. E a gente vai divulgar isso em janeiro, no primeiro evento de janeiro do DevOps Experience. E também já tem data e logo mais a gente vai compartilhar aí para vocês. Beleza? Então não se acanhe, participe do Kahoot. Se você não chegar no fim, saiba que a sua pontuação está somando para você participar também aí do Top 5 2023. Beleza? Deu tempo de todo mundo entrar, vamos em frente. Primeira pergunta. Microsoft entra Hybrid Job. Oh, mano, não consegui ler ali o restante, peraí. Quais são as opções de registro do ponto de conexão do Entra ID para os dispositivos? Boa. E aí? Tem pegadinha aí, Herói, ou não? Tem bastante pegadinha, mas essa a gente falou bastante durante a apresentação, hein? Essa tá uma mão com açúcar. Boa. Boa. Registro GPO ou SCP. Legal. Primeira pergunta ainda não diz muita coisa sobre o resultado, então vamos direto para a segunda. Qual o objeto do Active Directory precisa ser
replicado para o Entra-ID para o correto funcionamento do Hybrid Domain Join. Bora lá, hein? Tem que ser rápido. Além de acertar, tem que ser rápido. Essa é melzinho no pirulito, hein? O objeto do Active Directory que precisa ser replicado para o Entra-ID para o correto funcionamento do Hybrid Domain Join é user e O computer. user e o computer. É isso aí, pessoal. Eu preciso ter o computador replicado, mas o usuário que vai usar o computador também precisa estar lá. Já tivemos aquela virada sensacional, costumeira no Kahoot. Então agora a gente tem aí o audacioso GNU, o Polity Yeti, Majestic Glider, Friendly Gecko, Rock Lizard. Terceira pergunta, valendo. Qual o tipo de autenticação utilizada pelo dispositivo para solicitar um token PRT? Essa eu dei até dica do troubleshoot, hein? Certificado do dispositivo. Aí, é isso Ou a gente mesmo. até falou, pessoal, que eu preciso replicar a conta do computador, porque ele injeta o certificado que ele usa para fazer a autenticação. É isso aí. E o Audacioso, que estava em primeiro, já caiu, saiu do top 5 ali, pegou, derrapou na curva, o Politiet acertou, o Snil Dog apareceu e o Glint B também surgiu do nada ali. Agora a gente vai para a quarta pergunta. Valendo. Pô, Gabriel, não pode errar todas, cara. Estavam facinhas. Não desiste, Gabriel, não Vamos desiste. lá. Aê, Seamless Single Sign-On. Vamos ver como é que ficou o top, a quarta pergunta. Aquela virada nervosa, o Glint B manteve, Majestic Boa, Glide Gabriel. também. Os três ali que vem na sequência do top 5 estão com tudo e eles vão agora ver quem é o dedo mais rápido aí, hein, Glint B? Vamos ver. Quinta pergunta. Que é o Primary Refresh Token. Um token JWT para habilitar single sign-on no dispositivo. Muito bem, Muito bom. fantástico. A galera pegou. Vamos ver. Vamos ver como é que nós ficamos aqui. O pódio do Microsoft Entra Hybrid, Joined Devices. Melodic Tiger, terceiro lugar. Funny Cat ficou em segundo. E será que foi? Link B falou que chegou para ganhar, né? Veio desde a terceira pergunta lá no topo e levou. Parabéns, galera, muito bom, muito bom. A Aline vai compartilhar com vocês agora no chat a URL para vocês enviarem as informações de vocês aqui para nós. O Herói, se puder, fique conosco aí durante o dia, deixa o Zoom ali abertinho no cantinho, se não der, a gente entende. Eu vou deixar o Q&A do Herói aberto, né? Então o Herói pode responder por texto lá no Q&A. E, Herói, pô, que prazer te rever, principalmente apresentando aqui no evento. É um privilégio aqui da gente poder receber conteúdo direto da fonte. Valeu, cara. Obrigado. Não, show de bola aí. Pessoal, deixem os feedbacks. Querem falar de Kubernetes AKS? Querem ver mais identidade do perspectiva de desenvolvedor, protocolo Auth? Tragam feedbacks. Podem postar lá no meu LinkedIn, no meu canal do YouTube. Tragam ideias e vai ser um prazer. Network Advanced, tipo, eu gosto muito de Network Advanced.
Vamos falar de bastante assunto e ano que vem tem mais. Valeu, Daniel, pessoal. Abraço.